Só pra quem chegou agora, não sei nada de QSMP. Nada. Mas eu fui no evento do Big Festival agora, e eu vi um montão de gente com cosplay e tal. Eu falei, dá pra, né? Também vejo no Twitter o tempo inteiro. Eu falei, mano, vou dar uma olhada no que é isso aqui. A única coisa que eu sei é que o Richarlison é um ovo e me falaram agora que o Kukuruchi é do mal. E o Cellbit é vilão, não sei. Ele é alguma coisa. Então eu vou ver o vídeo do Peter, que parece da hora. O vídeo. Recém-lançado aqui. É isso, Peter Carinha Feliz. Não é uma carinha, é um caractere japonês na real. Enfim, bora. Olá, internet, pra você que não me conhece, meu nome é Peter. Eu tenho um canal sobre a comunidade de Minecraft no YouTube. Eu já resumi várias séries de Minecraft, as mais famosas do Brasil, tipo Topcraft, Em Busca da Casa Automática e até Forever Mapa. Séries que são muito boas e que depois desse vídeo aqui você tem que Nossa, dar a uma gente pode chance. ver, inclusive, ver do Forever Mapa, não. Na Casa Automática, mano. Pra ver Sempre tive se resume. interesse. Mas hoje é um grande dia porque a gente vai resumir toda a série do QSMP. Do início até o momento atual, contando todos os detalhes, easter eggs e segredos que tem nessa série. Esse será o vídeo mais atualizado no mundo no momento e por isso também ele tá sendo traduzido até pra mais línguas. Eu vou deixar de enrolação e vamos logo começar esse resumo que tá incrível. Welcome to Isla Quesadilla. Nossa, vai ter um Pink Floyd do nada. Ah não, essa música não, mano. Tem um enigma esse aqui? Bom, primeiro a gente precisa começar do básico. O que é QSMP? Bom, o QSMP é uma série de Minecraft e o nome é basicamente a sigla para Quacked Survival Multiplayer. Isso significa que a forma com que a série funciona é através de um servidor multiplayer. No caso do QSMP, o objetivo é juntar os principais criadores de Minecraft do mundo em um mesmo servidor, tendo brasileiros, franceses, espanhóis, mexicanos e até americanos, enfim, todo mundo junto, nesse mesmo servidor. É muito provável que depois desse vídeo ainda apareça mais pessoas de outros países também no servidor, então ele sempre vai atualizando. Quantas pessoas tem agora? Com um sistema de É só brasileiro, francês? Tem mais quem? tradução simultânea pra ajudar na comunicação. Eu pausei. pessoal. Eu vou pausar, tá? Porque eu quero falar também. Até pro público conseguir ler essas legendas. Além de jogar no modo Espanha. survival, eles também têm um sistema BR, francês, espanhol e inglês. Entendi. São 4, então. de RP, um roleplay que acontece no Minecraft de uma forma bem mais simples, e a sua história vai se moldando mesmo com as limitações do jogo. O mais interessante disso é que o metagame não é necessariamente permitido, então a maioria das pessoas não sabem os próximos passos dessa história, o que torna a atuação deles, como eu posso dizer, bem mais natural de se assistir e de acompanhar. Apesar que já teve momentos onde um certo jogador tinha algumas informações privilegiadas do que ia acontecer, mas isso são casos raros. Nesse vídeo eu vou explicar pra você toda a Mano, história. fala fofoca aí, né, pô? Um jogador, mano, fala aí, O pô. lore por trás da série, que mesmo sendo uma série de Minecraft, consegue ser muito profunda e interessante toda essa narrativa, com personagens, arcos e até vilões. Algo muito importante que se sabe sobre a lore é o fato dela ter começado 20 anos atrás. Em um vídeo postado pelo Quacked Studios, é possível ver o que parece ser uma pessoa vendo um vídeo sobre uma tal de Ilha Quesadilla, onde depois de 20 anos teriam acontecido todos os eventos em que eu irei narrar aqui pra vocês. Existem várias teorias na internet, até uma minha que eu postei aqui no canal, em que a gente poderia encontrar possíveis respostas pro real significado desse vídeo. Como esse vídeo a gente vai trabalhar só com fatos e não com hipóteses, eu vou deixar pra falar sobre teorias em um outro vídeo. Mas é no mínimo interessante tudo isso, saber que antes mesmo dos personagens que a gente tem hoje começar, já existia uma espécie de história por trás de tudo. Mas agora deixa eu falar de passado, vamos seguir agora pro presente. Ou pelo menos há algumas semanas atrás. Música foda. Depois de passado 20 anos desde aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, a gente tem os primeiros moradores da ilha. Teoricamente, primeiros moradores. Que antes de tudo começar de fato, se encontram no lobby do servidor. E conversam muito entre eles, fazendo uma espécie de apresentação, falando de onde eram, o que faziam, enfim, explicando sobre eles. Era interessante ver aquele projeto realmente dando um início. E todo mundo tava bastante animado com esse início desse projeto gigante. Mas eles não ficaram muito tempo no lobby e as coisas começaram a acontecer de verdade a partir de agora. Os primeiros moradores da ilha chegaram por lá em uma espécie de trem. Com o passar desse vídeo, vocês vão perceber... Ah, tem mod? Óbvio que tem, né? Porque o Charles é um ovo. O ovo não tem no que cada comunidade diferente chegaram de jeitos diferentes também, mas sempre com uma espécie de veículo. Nesse trem, os jogadores eram divididos entre falantes de espanhol e inglês, que eram os dois idiomas que começaram na série, em dois trens que andavam em velocidades adjacentes. E foi apresentado pra eles alguns vídeos sobre a ilha e o que eles deveriam fazer a partir dali. Com a finalmente chegada do trem à costa, os jogadores tiveram que fazer uma espécie de desafio pra poder conseguir juntar as duas comunidades. Isso também teve toda uma simbologia. Qual que é o objetivo deles? No mapa. É só, tipo, não é um Minecraft zerar Minecraft. Tipo assim, é criar uma cidade, uma casa. Como se eles estivessem quebrando barreira entre eles que dividem as várias comunidades de Minecraft e que agora seriam desfeitas. Era o início de diversas barreiras regionais e linguísticas entre os jogadores sendo quebradas. Os primeiros jogadores a chegarem na ilha eram Wilbur Fitch,
Fusa, Jaden, Bad Boy Halo, Foolish, saí da ilha? Slime, Luso, Rubius, El Mariana, Spen, Missa, Royer, Vegeta e Maximus. Em sua chegada, seus desafios eram bem simples, eles tinham que trabalhar em equipe para poder sair dessa estação de trem. E, sinceramente, isso foi muito simples, era só ficar em cima das placas de pressão. Mas o mais estranho acontece depois. Ok, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar esse personagem. Esse é o Pato, ou gerente, como a gente vai descobrir, que esse é o nome dele mais pra frente. Ele trabalha para a Federação, onde seu trabalho, teoricamente, é informar sobre as coisas que acontecem na ilha, mas... É tipo um reality show, então? A federação, tipo, controla a ilha por fora e, tipo, o pessoal é um experimento ou não? Os seus principais objetivos ainda são um mistério. E se você tá se perguntando... Ele é tipo um deus, pá. O que seria federação, você não precisa saber agora. Mas o que aconteceu Eu nesse quero vídeo saber, foi no mano. mínimo bizarro. O Pato aparece e diz que eles nunca deveriam quebrar o muro apertando o botão vermelho no meio dele. Apesar disso parecer muito contraintuitivo, é claro que os jogadores foram lá e apertaram esse botão. Isso causou uma destruição e destruiu parte desse muro. E em seguida, o Pato volta. Ele parecia meio desapontado pelos jogadores terem quebrado o muro, e ele fala sobre uma única regra em que agora eles não deveriam quebrar nunca, dizendo que eles nunca poderiam sair da ilha. Meu Depois desse Deus. evento, a série inicia... Era só não ter apertado o botão, mano. Já teria acabado a série. Verdade, entre aspas. E os jogadores a partir daqui jogam Minecraft normalmente. Esse com certeza não foi o maior desenvolvimento da história agora, mas o que aconteceria em seguida ia mudar o servidor pra sempre. Eu tô falando da chegada dos ovos, que ia mudar pra sempre a relação das pessoas na ilha. O evento que trouxe os ovos é cheio de mistérios, com um vídeo bastante misterioso que foi postado sobre o assunto. Nele, o Pato parece julgar as construções dos jogadores, entre construções que ele julgava feia e construções que ele julgava aceitáveis. Construções que eles tinham feitos nessas últimas semanas, em mais ou menos Isso um mês é de emoji, servidor. mano. Mas o mais assustador desse vídeo não é isso, e sim o começo, que tem um vídeo ainda mais misterioso com um código Morse de fundo, além de uns áudios distorcidos. Foi aqui que os mistérios da ilha iriam começar a aparecer de uma forma bem mais direta. Mas a principal parte desse vídeo, que foi mostrado enquanto os jogadores estavam jogando normalmente, era a apresentação do sistema dos ovos, onde aparentemente todos os jogadores ganhariam ovos formando duplas entre falantes de inglês e espanhol. Pera, todos? Duplas? Mas o Brasil são 4 duplas, né? O Desercraft, o Cell... Não, são 5. Eu pensei que fosse por país, não por duplo. Teoricamente, esses ovos têm personalidade própria, eles podem falar através de placa e são tão espertos quanto uma criança. Porque na verdade eles são controlados por pessoas reais mesmo, e não inteligência artificial ou algum tipo de NPC, é literalmente um jogador, a qual a identidade é desconhecida em sua maioria dos ovos. O objetivo dos pais era cuidar dos seus respectivos ovos, já que eles teriam uma única vida. E segundo o próprio Pato, eles ganhariam uma espécie de prêmio por cuidarem dos ovos. Isso ainda Mas quem deu o nome nos ovos foram os players, né? mantém um certo mistério. Se os ovos morressem uma única vez, seus pais não teriam de volta nunca mais. Os ovos também poderiam perder vida caso seus pais não cumprissem umas quests diárias, que eram coisas simples como dar alimento pro ovo ou colocar ele pra dormir. Durante o vídeo do Pato também foi citado uma relação dos ovos com um dragão antigo da ilha. Não se sabe ao certo o que isso significa exatamente e nem mesmo que se isso é um tipo de metáfora, mas não deixa de ser estranho. Os ovos eram muito divertidos, era legal, interessante e engraçado ver a reação de cada jogador com seu filho, entre aspas. E a relação deles ao longo do tempo ficaria cada vez mais forte. Os primeiros ovos e seus pais... Então se o ovo morrer, eles morrem pra sempre. Algum já morreu? Eram Dapper, que tinha o Bad Boy Halo como seu único pai, Fit e Spen, que tinha o Ramon, Quackshi, que era o pai da Tilin, Foolish... Morreu já? 4 já morreram? O Richardson já morreu ou não? E Vegeta, que são os pais de Leonarda, Slime e Mariana, que são os pais de Joana Flippa, Fusa e Missa, que seriam os pais da Cheyenne, e Jaden e Royer, que seriam os pais de Bob. A cada episódio o Bob, mano. Ah, aí, ó. O Bob foi o cara que o... cada vez mais memes e piadinhas entre seus pais e os ovos, mas que levaria a várias intrigas internas, que eu vou dizer mais pra frente nesse vídeo. Depois da aparição dos ovos, os mistérios da ilha começaram a ser cada vez mais frequentes. Eram muitas informações que todos os jogadores tinham, mas que não levavam a lugar nenhum. Foi então que alguns jogadores resolveram se juntar para teorizar sobre coisas que aconteciam na ilha e que eram misteriosas. Esses jogadores eram inicialmente o Maximus, o Foolish e o Bad Boy Halo. Juntos, eles criam uma organização chamada de Theory Brothers, que seria muito importante para descobrir todos esses mistérios por trás da ilha, catalogando e pesquisando todos esses mistérios. A partir daqui, os jogadores tiveram uma noção maior do que estava acontecendo na Ilha Quesadilha. Suas primeiras investigações começaram para o que eles chamaram de entidades, que eram algumas criaturas misteriosas que apareciam na ilha. Uma dessas criaturas era um personagem humanoide com skin de urso de pelúcia.
Esse é o Cucurucho, né? Lúcia amigável, mas ao mesmo tempo Amigável, muito pô. assustador que vagava pela ilha. Aparentemente seu nome era Ozitobimbo, que mais pra frente seria conhecido como Cucurucho, que nesse início de servidor era muito mais assustador e temido por todos. Na verdade, o Cucurucho nessa época era visto quase como uma espécie de lenda por lá. Outro mistério que também começaram a ser investigados pelos Theory Brothers eram os códigos, mas eu vou deixar pra falar deles mais pra frente. Outra descoberta muito importante dos Theory Brothers foi uma espécie de conspiração na ilha, que se denominava como Federação, onde basicamente teriam os líderes e pessoas que controlam o servidor. E se eles tinham algum tipo de ligação com as entidades que eu já falei aqui, ainda não eram apenas teorias que iriam se mostrar verdades no futuro. Não demoraria muito pra primeira morte de um ovo acontecer O ovo dormindo, mano. Da hora, no servidor, que foi causada de forma completamente acidental por Mariana, que ao colocar o seu filho pra dormir não tinha percebido que ele tinha deitado pra dormir, e ele acaba quebrando a cama. E pelas regras existentes na época, isso decretava a morte de Joanna Flippa, que eram o filho de Mariana e Slime. O que fez com que o Nem ferrando que ele morreu assim. Nem ferrando, cara. Slime ficasse a morte deitado pra dormir, Mano. e ele acaba quebrando a cama. E pelas regras existentes na época, isso Pô, mas poderia ter uma proteção também, não? Qualquer proteçãozinha. Mano, era um player? Não era um player? Tipo assim, o player sumiu? decretava a morte de Joanna Flippa, que eram o filho de Mariana e Slime. O que fez com que o Slime ficasse completamente maluco e desesperado e saísse pelo servidor tentando Deixa eu colocar minha câmera aqui embaixo. Porque às vezes aparece o webcam aqui e vocês não estão vendo. Pronto. matar qualquer ovo. É porque que ele a reação dele aqui quando ele matou. Achei engraçado. Isso decretava a morte de Joanna Flippa, que eram o filho de Mariana e Slime. O que fez com que o Slime ficasse completamente maluco e desesperado e saísse pelo servidor tentando matar qualquer ovo que ele visse pela frente. Slime tinha a vaga esperança que, se todos os ovos morressem, eles teriam que resetar, e ele teria o Joanna Flippa de volta. Mas ele cometeu um grande erro, porque o primeiro ovo em que ele mirou foi o Dapper, basicamente o ovo mais esperto e forte do servidor. Isso deu tempo de todo mundo avisar sobre os ovos e eles todos se esconderam, e no final das contas, Slime não conseguiu matar nenhum ovo. Que arrombado Slime, mas pra frente mano. no servidor Mas ele ficou amigo depois ou não? aconteceria um julgamento, julgando as ações de Slime e Ah, Mariana, e se eles poderiam ter o seu ovo de volta. E no final das contas, a federação acaba concedendo e Joanna Flippa estaria de volta. E as regras sobre mortes por camas foram alteradas. Porém, mais pra frente, a gente teria a morte de outro ovo no servidor, dessa vez a Tilin. Enquanto o Quact, que era o pai da Tilin, tava fora, o Slime tava tomando conta dela. E quando eles foram Mano, esse slime não é confiável, tá? explorar o mundo juntos, acidentalmente o Slime acabou matando a Tilin, que aliás estava sem armadura. Alguns dias depois, enquanto exploravam uma dungeon, Joanna Flippa morre, causada de novo de uma forma acidental por Mariana, que acidentalmente acaba matando ele. Durante esses primeiros dias, a gente teve a morte de 3 ovos no servidor: Tilin, Joanna Flippa e Trump. Trump que acabou morrendo depois que seus pais não fizeram suas quests diárias. E com a morte... Qual que é o pai mais irresponsável? O que não alimenta ou o que mata? Os 3 o ovos próprio eles filho? fariam mais pra frente algumas mudanças nas regras, fazendo que, por exemplo, os ovos agora tivessem 2 ao invés de uma única vida. Todos os jogadores seriam convidados pro velório pelos 3 ovos que tinham partido. Nesse velório, o Cucurucho aparece de forma bastante direta e leva o Quact pra uma sala da federação. Nela, ele teria apenas 5 minutos pra passar com a Tilin, que foi concedido uma vez que ele nem pôde se despedir dela. O mesmo acontece com o Slime, que também tem seu direito de 5 minutos com a Joanna Flippa. E a cerimônia continua, e é claro, com muita loucura. Passados alguns dias, alguns ovos até perdem vidas, como o Bob e a Cheyenne, mas nenhum morre. E o servidor é contido muitas vezes com uma espécie de medo dos pais de perderem seus ovos e luto, como foi o caso do Quact, que nunca superou a morte da Tilin. E ele até culpa o Wilbur por sua morte, já que ele deveria estar no dia da doação de ovos e também ser pai da Tilin, mas ele acabou faltando. Foi nesse meio tempo de desespero e luto que a isso? federação Um ovo? mandou um vídeo completamente bizarro. Leonardo. Status. Alive. Deceased. Dapper. Status. Alive. Status. Alive. Status. Alive. Status. Alive. Tô com medo. Vai dar susto Outra aqui? espécie de entidade menos conhecida da série eram o anjo e o demônio. Aliás, foi por causa do próprio anjo que o Quact e o Slime puderam ver os seus ovos pela última vez. Esse anjo e o demônio é controlado pelo Rubius, que é um jogador mesmo do servidor que tem acesso ao OP. E ele pode conceder desejos aos jogadores, no caso do anjo, ou atrapalhar completamente o que ele tá fazendo no caso do demônio. Ele já apareceu muitas vezes no servidor, principalmente nesse começo de série, onde ele aparecia com mais frequência, mas hoje em dia ele não aparece tanto por lá. Nessa época, era muito comum os
os jogadores irem à famosa Casualonas, que era um local no mínimo estranho no servidor, que também foi construído ali por volta dessa época da história, próximo à base do Vegeta. Chegando no final desse arco, a gente tem o Gag, que é um personagem muito louco que existe nessa história. O que é o Gag mesmo? Alguém me falou do Gag. Alguém falou como usa o Gag, eu lembro que o chat falou. Na morte de Jonah Flipa, Slime combina com Quack dele virar um ovo e enganar todo mundo que ele seria uma espécie de novo ovo, quando na verdade era o próprio Slime. O Gag, depois de um tempo, se revelou ser o Slime, mas muitos ainda não sabem que eles são necessariamente a mesma pessoa. Então agora você sabe. Sendo o único ovo, entre aspas, que teria vidas infinitas. Por fim, esse arco termina com o desaparecimento do Luso, que pode ser uma chave para a criação de teorias no QSMP, já que existe uma certa ligação dele com os códigos. Como eu já disse pra vocês, o código é uma espécie de entidade que vive na ilha, com uma personalidade agressiva, além de focar muito em matar os ovos por algum motivo. Quando o Luso desapareceu, é possível ver no seu canal da Twitch várias lives estranhas que ele postou, além de agir de forma completamente estranha no servidor também por alguns dias. Com sua saída, ele cria um computador e coloca perto da sua casa. Um computador super estranho e cheio de mistérios, onde os Theory Brothers mais pra frente criariam uma teoria de ligação entre esse computador e os códigos. Mas toda essa atenção à lore da série teria um descanso com a chegada de uma nova comunidade no servidor. Como eu disse pra vocês, QSMP é uma série de Minecraft mundial, o que significa que mais cedo ou mais tarde a gente teria chegada de mais comunidades além de espanhol e inglês, mais pessoas falantes de outros idiomas. O Brasil tem uma comunidade de Minecraft muito grande, e antes mesmo dos anúncios acontecerem, vários jogadores já eram especulados no Brasil pra poder irem pra série, mas os que chegaram por lá foram Selbit, Forever, Peck e Mike, do Tasercraft e Phelps. A chegada deles, assim como a dos outros, foi um evento também. Os brasileiros chegaram lá em uma espécie de barco que acabou naufragando na ilha. Ao chegar por lá, eles tiveram que fazer uma espécie de desafio também pra poder Nossa, quanto player, mano, deve ter uma barulheira sair desse navio e chegar na ilha. E todos os jogadores que já estavam por lá se apresentam. Era mais uma vez um muro sendo quebrado. Várias comunidades de pessoas... Pô, deixa eu fazer um negócio, gente, rapidão. Eu vou colocar minha câmera aqui, ó, porque a câmera de geral fica ali na esquerda, então eu vou colocar a minha aqui. Eu vou flipar minha câmera também. Pessoas e países diferentes se reunindo e conversando. Esse foi um dia muito engraçado e muito maluco, com coisas tipo o Forever dando em cima do Fusa porque ele tem uma skin parecida com a do Bruninho, ou o Maximus distribuindo coisas duvidosas para as pessoas. Nesse primeiro dia dos brasileiros, o QSMP também ganhou um novo ovo, o Brasovo. Não, mentira, esse nome é horrível. Na verdade, Richarlison. Que também não nome lá aquelas coisas, mas enfim, que teriam 5 novos brasileiros como seus pais, além de 1% de paternidade que o Selbit deu pro Quack depois que ele foi um pouco insensível com ele. 1%? Aliás, o Richarlison que acabou morrendo no primeiro dia. Mas, como ele morreu no primeiro dia, sua primeira morte foi absolvida, porque os brasileiros ainda estavam acostumando com as regras e com as coisas. Mas morreu como? Morreu como? Como é que morreu, chat? Depois desse evento... Ele não vai falar como é que morreu. O cara no vídeo não vai falar mais. Morreu só, tipo, de morte na caverna. Levou dano de um boi matou ele. Um mob. Tá, foi um bicho que matou ele. Um búfalo. Entendi. No momento de chegada dos brasileiros, eles constroem as suas bases no que eles chamam de Morro do Xerê. E infelizmente, ainda nesse começo de série pros brasileiros, o Richarlison acaba morrendo outra vez enquanto ele caçava com o Mike. Tá, e essa morte não foi absorvida, fazendo os brasileiros criarem um plano de proteção pro Richarlison, conhecido como Projeto Immortalison, que de começo era mais... Deixa eu ver o banner. Plano de proteção pro Richarlison, conhecido... Projeto Immortalison. Esse ovo não morre mais. Como o Projeto Immortalison, que de começo era mais uma piadinha, mas que depois de um tempo começou a se tornar uma coisa bem mais séria, fazendo com que o Richarlison fosse um ovo muito forte e protegido. Tal segurança e atenção que o Richarlison ganharia por causa disso beneficiaria a todo o servidor, mas já a gente fala sobre isso. Passadas algumas semanas, os brasileiros começam aos poucos a descobrir esses mistérios da ilha. As pessoas que mais fizeram isso foram o Selbit e o Forever. O Maximus apresenta toda a Theory Brothers pro Selbit, que acha o projeto muito interessante e acaba fazendo parte, sendo o quarto membro oficial que a organização teria. Foi aí que o Selbit começou a realmente a pesquisar sobre a ilha e descobrir esses mistérios e desvendar grande parte desses segredos e teorias mais profundas. Toda essa atenção aos mistérios da ilha acabaram chamando a atenção da própria federação e do próprio Cucurucho, que acaba aparecendo pra ele de forma bem assustadora no seu escritório, onde ele pesquisava sobre o assunto. Isso quando ele nem conhecia o Cucurucho ou o que ele era. Um código também acabou aparecendo pro Selbit mais tarde, enquanto ele tava junto com o Forever. Todas essas situações que começaram a acontecer, a Theory Brothers, entidades... Isso, por que o tempo tá passando muito rápido? Por que o tempo tá passando rápido assim? Vou colocar minha câmera aqui, porque não ficar em cima do Selbit, mano. Calma, a gente vai adaptando o vídeo de pouco em pouco, mano. Pera aí, que a gente vai adaptando aqui. Ah, o código faz isso? Quando os códigos aparecem, tipo... Fica...
Tá. Junto com o Forever. Todas essas situações que começaram a acontecer, a Theory Brothers, entidades estranhas começarem a aparecer, empurraram os brasileiros nessa lore. E eles realmente estavam muito interessados em descobrir quais eram os segredos e quais mistérios estavam acontecendo naquela ilha. E mesmo depois desses sustos que o Selbit levou, ele não pararia de investigar a ilha. E uma boa forma de investigar a ilha foi uma sugestão que o Forever deu: criar uma farm de ferro, que é uma coisa legal no servidor, mas seria só pra chamar a atenção. Isso não é ilegal, não? Qualquer servidor seria legal isso. Assim, os dois poderiam conversar com ele e tentar extrair algumas informações. Já que não é fácil, assim, achar o Cucurucho. Mas é proposital ser ilegal? Pra chamar a atenção do Cucurucho, é isso? E perguntar as coisas pra ele. Mas eles decidem dar um tempo pra decidir se eles realmente iriam fazer esse plano. Eles estavam com medo de alguma retaliação cair por cima do Richarlison. Mas nesse meio tempo de decisão em que eles estavam decidindo, o Selbit apresenta o projeto da Ordotheoritas. Uma organização que iria substituir a Ordotheoritas. Olha o nome, cara. Tendo como seu líder o próprio Selbit. Por mais que existia uma desconfiança entre o pessoal da Theory Brothers, eles aceitam e realmente acreditavam no potencial do novato no servidor. E a organização é criada. E a partir daqui, toda a lore e história da série do QSMP iria progredir em uma velocidade jamais vista. E essa organização ganharia ainda mais membros, como o próprio Forever. Os Theory Brothers agora se tornariam a Ordotheoritas, continuando com os mesmos objetivos de descobrir, teorizar, catalogar as informações e os mistérios que existem na ilha, além de, é claro, criar muitas teorias. Forever e Selbit, depois de algum tempo, decidem colocar o seu plano em ação. Então eles vão lá, fazem essa farm de ferro e, como esperado, o Cucurucho aparece. Nesse momento, gerou muita preocupação porque o Cucurucho simplesmente sumiu com o Selbit. Todos ficaram sem saber. O Cucurucho fala, tipo, com voz ou ele só fala por placa também? Ele não pode falar por voz, porque, tipo, ele é desconhecido, né? Tipo, ninguém sabe quem é ele. Por livro? Voz do Google? Ah, tá, TTS, então. Entendi. Saber o que estava acontecendo e o Selbit acaba sendo levado para um corredor misterioso e ele é torturado pelo Cucurucho. Por mais que ele tenha feito isso, o Cucurucho chama ele para uma sala da Federação e nela ele permite que ele faça uma única pergunta, já que ele queria tanto saber sobre os mistérios da ilha como nenhum outro jogador nunca esteve tão querendo saber isso. O Cucurucho permitiu que ele fizesse uma pergunta. Depois de alguns segundos de diálogos entre os dois, o Selbit pergunta se a ilha é real. E depois de alguns Tá, acho que ele falou que, eu quero que todo mundo curta a ilha. Se você nunca mais quebrar as regras novamente, ajudaria no progresso de resolver o mistério. E se o Cucurucho tá falando a verdade ou não, é bem questionável. O Selbit também acaba descobrindo a existência mais direta da Federação. Da Federação, entendi. Todas aquelas teorias dos Theory Brothers se mostram ser verdadeiras, se tornando a maior evolução até agora nas informações que eles teriam. Antes da chegada dos brasileiros, com o objetivo de descobrir mais informações, o Maximus construiu uma antena no meio da ilha. O objetivo dele era conseguir alguma resposta, mas por vários dias nada aconteceu, ninguém apareceu, até agora. Enquanto ele estava jogando tranquilamente, ele chega em sua casa e ele acaba se deparando com uma pessoa muito estranha, que usava uma roupa ainda mais estranha que a pessoa. E esse cara foi bem direto, ele disse com uma voz meio distorcida e forte, dizendo que ele não poderia falar muito e que Maximus deveria construir o que estava nas instruções. Então ele entrega o que seria as instruções para a construção de um computador. Mais pra frente, ele constrói essa máquina, a qual ele chamaria de Sofia. Sofia seria uma inteligência artificial que funcionaria como uma ótima ferramenta para investigar os mistérios da ilha pela Ordotheoritas, a qual mais pra frente investigam esse tal cara misterioso e acabam teorizando que ele poderia ser uma espécie de viajante no tempo ou até pertencer a outro lugar fora da ilha. As teorias são muitas, mas ninguém sabe quem é esse personagem, de onde ele veio e as suas reais intenções. Porém, a Sofia mudaria os rumos das investigações da Ordem, sendo uma ferramenta muito útil que facilitaria muito ali as investigações deles. Como esperado, a retaliação por todo esse sucesso que a Ordem fez nas investigações foi muito forte. Por dias o Cucurucho não saiu do pé dos brasileiros, principalmente do Selbit, que já tava ficando maluco com toda aquela situação. Nesse momento ele só queria jogar Minecraft em paz, mas ele não podia sair de casa que o Cucurucho estava na porta dele. Isso junto ao medo de perder o Richarlison, já que vários ataques a códigos aconteciam durante esse período. Mas a principal ação da Federação, que não se sabe se foi direcionada diretamente ao Selbit, foi o desaparecimento do Phelps, que depois de acreditar no Cucurucho, ele parecia realmente gostar do Cucurucho, e ele acaba sendo capturado pela Federação. Esse desaparecimento do Phelps faria Selbit entrar ainda mais nessas questões e ficar ainda mais no pé da Federação e se empenhar ainda mais em todo esse projeto da Ordem. Com o sumiço do seu amigo, ele tinha que fazer alguma coisa e rápido. Foi então que ele começaria a bolar um plano que seria colocado em prática daqui a algumas semanas. A
chegada de novos participantes da série foi anunciada, e é claro, com a mesma euforia de sempre. Agora seria a vez dos franceses A.Pierre, Antoine, Baguera Jones, Etoles e Kemeto. Eles chegaram no servidor por um avião que acidentalmente acabou caindo na ilha. Com a chegada deles, os participantes tiveram que tirá-los das ruínas do avião, e finalmente eles entrariam na série, ou melhor, no mapa. Mais pra frente, acontece todo aquele sistema de apresentação, que dessa vez acontece dentro do teatro do servidor, onde cada um dos participantes que já estavam na série se apresentam, dizendo quais são os seus gostos, onde eles moram, o que eles fazem, etc. Mas o momento mais fofo da chegada dos franceses foi a apresentação de um novo ovo, o ovo francês, que teria os novos franceses como seus pais. Seu nome seria Pomme, que é maçã em francês. Depois disso, os franceses se assentam em uma região do mapa, o que seria no futuro a Vila dos Franceses no servidor. Depois disso, o servidor passa por dias difíceis. Eram cada vez mais ataques de códigos que aconteciam, com o objetivo direto de matar os ovos. Um desses ataques aconteceu ao Dapper, que no servidor era o único ovo com 2 vidas ainda, além da Pomme. Vários ataques aconteciam a ovos, mas o ataque ao Dapper foi um dos mais fortes, porque o Dapper era de longe um dos ovos mais protegidos do servidor, e ele ter morrido foi algo que chocou bastante a todos. Bad Boy Morreu? Halo Não, mas ele só realmente perdeu uma vida, não perdeu as duas vidas. chateado. Mesmo que seu ovo ainda estivesse vivo, ele vai atrás de respostas. Ele chama o pessoal da Ordem Teoritas para poder desvendar o que poderia ser esses ataques aos ovos. A teoria da organização sempre foi que poderia ter alguma relação entre os códigos e o computador do Luso. Eu falei isso mais pra trás pra vocês. Sendo assim, Bad Boy queria achar alguma forma de talvez destruir esse computador, conseguindo assim acabar com os códigos. Então todos eles vão lá pra perto da casa do Luso, que ficava até relativamente longe. Chegando no local, eles encontram a casa do jogador desaparecido, no caso o Luso, e o computador misterioso. O Forever, que estava vendo esse computador pela primeira vez, percebe que dentro do computador tinham alguns itens do Create, que são itens do criativo que permitem você usar e ter energias e recursos infinitos do Create, que pode ser uma coisa extremamente roubada se você usar no Survival. O computador era completamente indestrutível, porém, eles poderiam achar algumas brechas e formas de quebrar ele. Uma dessas formas era usando um mob, explodindo ao lado dele e conseguir quebrar, que foi uma ideia que o Forever levantou para poder quebrar esse computador. A ideia agora era spawnar um Wither do lado desse computador para poder quebrar ele. O Pierre até usa um pistão e consegue tirar um desses blocos, mas a verdadeira causa e destruidor desse computador seria o próprio Cucurucho, que vendo toda aquela situação, aparece por lá, coloca uma mina para explodir um dos jogadores, mas acaba explodindo o próprio computador. O Forever tinha ido pegar os itens, então, e quando ele voltou, ele viu toda aquela situação. O Cucurucho tinha acabado de destruir o computador e tava todo mundo desesperado. Nessa situação, o Forever vai lá e consegue pegar esse item que tava dropado no chão, o que na minha visão é uma das jogadas mais importantes que já aconteceram em toda a história do servidor até agora, porque isso mudaria pra caramba toda a história e tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Mesmo sendo impedido pelos moderadores, o Forever consegue pegar... É um tanque fluido criativo? Tipo, ele tem fluido infinito, é isso? Item, e rapidamente ele coloca em um Ender Chest. Começa agora vários minutos de negociação entre o Cucurucho e basicamente os membros da Ordem que estavam lá. O Bad Boy Ah, porque não era pra ele ter pego isso, né? É isso? Halo, o Forever e o Selbit. Selbit tenta convencer o Cucurucho de por que aquilo não era quebrar as regras, que o Forever poderia sim ficar com esses itens tão poderosos. E os dois pedem coisas como uma vida a mais pro Richarlison ou um peitoral, talvez com proteção 10. Entre várias coisas que eles acabaram pedindo. Justo. Tudo isso com o cara simplesmente dançando na cara do Cucurucho. Era a primeira vez em toda a história do servidor que a Federação devia respostas. Eles estavam realmente em desvantagem. Seria uma grande oportunidade pra Ordem. O Cucurucho disse que iria pensar na solicitação do Forever e disse pra ele aguardar alguns dias que ele daria uma resposta. O Forever concordou e os dois foram para a sala de reunião da Ordem. Se reúnem então Bad Boy Halo, Selbit e Forever para decidir o que eles poderiam fazer para ganhar vantagem nessa história toda. O Selbit queria que os itens fossem distribuídos para os demais membros da Ordem, com o objetivo de conseguir mais coisas da Federação, inclusive respostas. Ixi. Mas o Forever não queria isso, porque ele poderia colocar a vida do Richarlison em perigo ou ser atacado de uma forma mais agressiva pela Federação, como aconteceu com o próprio Selbit. E pelos próximos dias eles ficam nesse impasse para poder descobrir o que necessariamente eles poderiam fazer. Então o que eles queriam fazer é, tipo assim, basicamente, eles têm um item muito forte e eles têm que usar, como eles vão chantagear, tipo, o Cucurucho, tipo assim, mano, a gente devolve esse item pra você se você me der alguma coisa, é isso? Basicamente isso. Uma resposta. Mas eu acho que, tipo assim, o mais inteligente não seria, tipo, uma vida pro Richarlison nem nada, seria, tipo assim, uma resposta de alguma coisa, né? Alguma dica, qualquer coisa, alguma peça pro puzzle. Mas o servidor, pelos próximos dias, iria parar completamente, com a morte de um ovo.
Enquanto o Royer e o Bob estavam explorando uma dungeon, o Bob acaba morrendo. Todos no servidor ficam muito chocados e espantados com isso que aconteceu. Mas conversando com o Royer, ele disse que não estava muito preocupado, já que o servidor estava muito lagado e que a morte dele poderia ser facilmente reavaliada e absolvida. Isso gerou uma certa tranquilidade pra todos. Meio que todo mundo achava que o Bob ia voltar. Era como se ele fosse voltar em algum momento. Mais pra frente, o Cucurucho diz que todos os jogadores deveriam ir pra uma dungeon lutar juntos para que a Federação desse uma resposta. Então eles vão nessa dungeon e começam a lutar contra os mobs para poder descobrir isso que a Federação queria. Esse foi o momento onde todo mundo tava fazendo piada, brincando. Eles realmente achavam que a morte do Bob ia ser absolvida. E mesmo depois de todo esse desafio juntos, o Bob não poderia voltar. Depois de semanas sem a morte de um ovo no servidor, o Bob não voltaria mais. Isso gerou uma grande tristeza muito forte em todo mundo do servidor, que não acreditava no que tinha acontecido. A Federação permite que Royer e Jaden tenham 5 minutos finais com Bob. Todos os jogadores saem da sala da Federação, deixando só os dois a sós. Isso parece muito algum experimento, parece muito que eles têm algum... Tipo assim, eu entendo por que o Selbit perguntou, tipo, pô, a ilha é real, tá ligado? Porque, mano, parece que é como se alguém estivesse vendo, é como se alguém estivesse assistindo para. Do lado de fora, um sentimento de indignação misturado com tristeza tomava conta do ambiente. A morte do Bob foi uma das mais difíceis de se lidar desde o começo do servidor. Fuck, dude! What do I do? E um dos momentos mais fortes disso foi quando os pais do Richarlison falaram pra ele o que tinha acontecido. A reação do Richards foi forte e até fez muita gente chorar naquele momento. A relação do Bob e do Richards era muito longa, e eles realmente eram amigos no servidor. E eu acho que isso deu um peso ainda mais pra essa relação dos dois, onde o Richarlison realmente ficou triste e até diferente por alguns dias. Os brasileiros ficaram muito tristes com toda essa situação. O Charles fala português nas placas? A pessoa que mais se aproximaria do Royer seria o próprio Selbit. E bom, o resto é história. Depois da morte de Bob, o Forever coloca um objetivo pessoal: achar alguma maneira de proteger todos os ovos e não permitir que eles morram de forma simples como aconteceu com Bob. O Richarlison, ele tinha um sistema de proteção muito avançado. Ele era quase imortal, e se o Bob tivesse isso, ele estaria bem, ele estaria vivo. E o Forever queria dar esses sistemas de proteção para todo mundo do servidor. Essa mesma quantidade de proteção que o Richarlison tinha para todos. O Forever então cria o Projeto Ninho, um local com vários quartos com sistema de teleporte avançados, com o objetivo não só de proteger, mas informar todos da ilha sobre formas de proteger e cuidar de seus filhos. O projeto foi visto com uma certa preocupação pela Ordem, principalmente pelo Selbit, mas a verdade é que o Projeto Ninho foi um grande sucesso. Foi um sucesso tão grande que até a gravação desse vídeo, nenhum ovo morreu. E todos os ovos vivos hoje no CastMP têm seus próprios sistemas avançados de proteção no Projeto Ninho. Foda. Foda, Forever, da hora. A traição. Eita, agora complicou isso aí. O arco de traição foi um dos maiores arcos que já aconteceu em toda a lore da série. E ele aconteceu até recentemente, então é muito provável que muitos de vocês entendam mais facilmente tudo que tá acontecendo aqui. Ele envolve diretamente os brasileiros, e a situação era a seguinte. Bom, vamos se situar um pouco no que estava acontecendo. O Bob tinha morrido, o Projeto Ninho estava engateando, e a Ordem tinha um grande poder nas mãos, que era o item do criativo que eu já falei pra vocês. Após a morte do Bob, a Ordem tentou de tudo pra ter o Bob de volta, mas todas as negociações foram negadas. E o Forever ainda estava aguardando a resposta do Cucurucho pra saber o que eles iam fazer com o item do criativo, que ainda não tinha sido negociado e ainda estava no Ender Chest. Aliás, o Forever já estava há alguns dias trabalhando em um grande projeto. Ele estava destruindo um deserto inteiro na frente da favela, um continente inteiro de areia que ele ia destruir pelos próximos dias. E ele marca um evento pro final desse projeto, onde o mar ia tomar completamente o local e o que era uma grande ilha e continente iria se transformar em um gigantesco mar. Esse evento foi incrível, marcando o início de novas coisas no servidor, além de um discurso do Forever agradecendo pela série e pela presença de todos, que estavam em cima de uma plataforma vendo todo aquele mar tomar conta daquele deserto gigantesco. Porém, minutos antes, alguns jogadores acabaram zoando o Selbit por causa de um vídeo porque, cara, publicitário que ele fez com a Ivete Sangalo. Vendo aquele pessoal zoando, ele basicamente fica maluco. E essa seria a prerrogativa perfeita pra mudar completamente de personalidade. Depois daquele evento do Forever, de todo o deserto em que ele transformou em mar, o Selbit estava completamente... Isso. Depois daquele evento do Forever,
de todo o deserto em que ele transformou em mar, o Cellbit estava completamente diferente. Esse também seria o grande dia onde a Ordem iria tentar conversar com a Federação. Em uma reunião com o Cucurucho, o Cellbit e Forever para poder tentar achar uma solução para aquela questão do item do criativo. Mas no meio da discussão com o Cucurucho, o Cellbit muda completamente de lado, o que deixa o Forever furioso. Afinal, essa era a única chance que eles tinham, a única coisa em meses que colocou eles um passo à frente da Federação. Pera aí, o Cellbit ficou do lado do Cucurucho e ficou contra o Forever? Por que ele faria isso? E o Cellbit tinha simplesmente mudado de lado. O mesmo cara que tinha revolucionado a Theory Brothers agora tinha decidido ficar do lado do Cucurucho e da Federação. A Ordem perde a chance de pedir algo em troca, seja um item ou informações, e todos os Ender Chests do servidor são bloqueados. Além disso, o Cellbit também contesta a paternidade do Forever, pedindo um tribunal para a Federação para decidir com quem iria ficar o filho deles, o que é aceito pela Federação. E depois disso, os conflitos entre Cellbit e Forever continuam. E na reunião também o Cellbit diz algo muito forte pro Forever, que foi que eu vou fazer de tudo para tirar o Richarlison de você. Aquele definitivamente não parecia o Cellbit de sempre. Era mais frio e tinha cada vez mais inclinação à Federação. Por dias... Não, ele tá planejando alguma coisa. É óbvio que é um plano, é possível. É óbvio, vários chat, impasses aconteceram entre eles. E Cellbit acreditava que Richarlison não podia ter o Forever como seu pai. E que de alguma forma o Forever fazia mal a ele. Rapidamente todo o servidor fica sabendo ele tá cozinhando. E todos os membros da Ordem são traídos de alguma forma. E em uma tentativa de proteger o Richarlison, o Quact captura ele e leva pra longe de toda aquela confusão entre seus pais. Mas algumas horas depois, o Forever consegue achá-lo e decide que enquanto essa situação não fosse resolvida, o Richarlison ficaria com Peck e Mike, já que ele não confiava muito no Quact. Cellbit agora iria morar em um outro lugar no mapa e teria sua casa construída pelo Foolish pelas próximas semanas. Então o Forever decide morar na antiga casa do Cellbit, que também era a base da Ordem. Com tantas intrigas internas, muitos achavam que esse seria o fim da Ordoteuritas, mas esse foi justamente o contrário. Seria a consolidação dessa organização no servidor, que antes era quase secreta e agora mais pessoas poderiam conhecer esse projeto, com o Forever assumindo como líder da organização. Mas apesar que isso foi até benéfico para a Ordem, vocês vão ver até o final desse arco, não foi fácil pro Forever lidar com toda essa pressão que estava caindo sobre suas costas, dizendo até que pessoalmente estava se sentindo um pouco mal por conta de como seu personagem estava seguindo na história, tomando cada vez mais responsabilidades e tendo que lidar com muita coisa. E agora o Cellbit moraria em um grande castelo e trabalharia diretamente com a Federação. Cellbit seria contratado pelo próprio Cucurucho, mas antes dele conseguir entrar nessa organização de fato, ele teria que fazer algumas quebrar os coisas spawners pra de farm provar de que XP ele do Forever, realmente deixar tinha mudado somente de um. lado. Entre muitas delas, ele deveria destruir a farm de XP do Forever e tirar o acesso do Maximus à Sofia. Depois de alguns dias, a Federação aceita o Cellbit, e agora oficialmente o Cellbit seria um funcionário da Federação. Ele é o único funcionário, ele foi o único funcionário da Federação, né? Tipo assim, era só a Federação, o Cucurucho é o quê? Ele representava a Federação, é isso? Ele é o cara que ficava à frente, assim. Aí ele foi o primeiro a ser contratado, basicamente. Depois desses desafios pra provar que realmente tava do lado da Federação, Cellbit é aceito. E seu próximo passo agora era mais direto. Em seu primeiro dia foi possível ver o seu, entre aspas, local de trabalho. O Cucurucho o leva pra um lugar parecido com uma sala de reunião, descobrindo uma espécie de conspiração ou ordem existente na ilha. Mas apesar disso, ele não viu ninguém além do próprio Cucurucho ou os trabalhadores, que são uma espécie de funcionários do Cucurucho, com uma skin toda branca e com ferramentas. Eles não se comunicam e interagem muito pouco com os jogadores. Mais pra frente, o Cucurucho dá algumas tarefas pro Cellbit. Coisas simples, e ele até faz, mas ele não deixa de observar aquele local, que era diferente de tudo que ele já tinha visto. Várias salas e um ambiente muito maior do que ele estava acostumado. Mas onde que ele tá? Como é que o Cellbit chega nesse lugar? Tipo, ele é teleportado pro Cucurucho ou ele vai andando pra algum lugar? Tipo, esse lugar é físico em algum lugar ou tipo, é na Federação? Mas qualquer um consegue ir pra Federação ou não? Dá pra tipo, eu quero ir. Vai andando lá ou é só teleporte? Ninguém sabe onde que é, então. Não, físico é físico, mas ninguém sabe onde que é. Depende. Nas salas normais da Federação, que eram geralmente só um quarto fechado, como ele viu lá naquela vez no episódio da Serra Elétrica. Por cerca de 1 hora, ele fica andando por aquele local, observando e cumprindo essas tarefas que o Cucurucho dava. Sempre sendo cada vez mais ousado e entrando em salas cada vez mais restritas. Quando, em um dado momento, ele encontra uma porta com uma senha. Ele não pensa muito e, depois de alguns segundos, coloca a senha Phelps no livro para abrir essa porta. E a porta simplesmente abre. Chegando na sala, ele encontra algo bizarro, uma espécie de câmera de segurança mostrando seu amigo Phelps congelado, aquele que tinha sumido, em uma sala escura no que parecia ser uma imagem de câmera de segurança. Rapidamente o Cellbit percebe que ia ser descoberto e teleporta rapidamente pra favela. Lá ele encontra o Richarlison e entrega o livro pra ele, e diz que ele tinha que entregar esse livro pro Forever o mais rápido possível. Porém, o Cellbit é teleportado de volta lá pra base da Federação. Lá ele encontra o Cucurucho de novo, e em seguida ele é banido do servidor. E a sua... Eita.
Pô, mas ele traiu a federação na cara do... Aí é foda também, né? Live com mais de 70 mil pessoas assistindo simplesmente termina. Antes de eu explicar pra você o que necessariamente vai acontecer depois que o Cellbit desapareceu e toda a trama que a gente vai ver envolvendo o Forever e a Ordem a partir daqui, vocês primeiro precisam entender o que estava acontecendo com o personagem do Forever nessa história toda. Entender o desenvolvimento desse personagem é crucial pra entender toda essa parte da história. Bom, depois que o Cellbit endoidou e aconteceu todas aquelas coisas que eu falei aqui pra vocês, dele querer tirar a paternidade do Forever, etc, isso, segundo ele mesmo, tinha afetado ele um pouco. Tantas obrigações e coisas que começaram a cair sobre seus ombros fez muito mal pra ele. Se tratando de personagens, Cellbit e Forever eram muito amigos do servidor, e escutar do Cellbit dizendo que faria de tudo pra tirar o Richarlison dele foi algo muito forte pra ele ter escutado. No mesmo dia em que o Cellbit desapareceu, o Forever também tava em live, e ele até tinha comentado que tava se sentindo um pouco sobrecarregado. Só que ele acaba terminando mais cedo justamente por causa disso, porque tava se sentindo um pouco mal e ele queria mais ficar na dele. Depois que o Forever fechou a live, aconteceu tudo aquilo. O Cellbit foi lá pra base da federação e acabou sendo banido do servidor. Mas estranhamente, algumas horas depois, o Forever abre uma live de novo, o que deixa todo mundo esperançoso. Caramba, ele finalmente vai salvar o Cellbit, ele já deve estar sabendo Como que vai salvar o Cellbit, seu banido? etc, e ótimo. Mas na verdade não, o Forever ele pode usar tinha... o item. Eles já usaram o item? Eles podem usar o item. Ah, não, mas o Cucurucho bloqueou o Ender Chest, né? A mínima ideia do que tinha acontecido com o Cellbit. Mas por que ele também usaria pra salvar alguém que traiu ele, né? O Forever foi bem pessoal. Ele disse que estava se sentindo um pouco mal, até pessoalmente com todo o arco de novo, e que ele tinha aberto aquela live só pra relaxar mesmo. Ele ia jogar o Minecraft e nada mais, não ia se envolver em lore e nada de história. Ele realmente parecia não querer se envolver mais nessa história por um tempo. Mal sabia ele que o servidor naquele momento estava um completo caos. Cellbit, que naquele momento o Forever odiava, tinha acabado de ser sequestrado. O Bad Boy Halo, vendo toda aquela situação, tenta até ir atrás do Cucurucho. Foi que no RP o Forever não sabe que o Cellbit foi sequestrado. Pra saber o que estava acontecendo. Mas é claro, o Bad Boy Halo não consegue muita coisa sabe. Cucurucho. Forever joga normalmente, mas instantes depois ele percebe que tinha algo de errado com o servidor. Tinha alguma coisa estranha. E a peça-chave pra ele compreender tudo o que estava acontecendo era o Richarlison, que aparece perto dele e entrega o livro. O Richarlison, na visão dele, também explica o que tinha acontecido. Richarlison diz que o Cucurucho tinha levado o Cellbit pra um local e depois disso ele o encontrou meio desesperado, ele entregou o livro, ele sumiu e desapareceu na sua frente. O Forever, que ainda estava digerindo tudo que estava acontecendo, acha tudo isso muito estranho. Abrindo o livro, ele encontra algo como Coroa de Espinhos 3004. Já entendendo que era uma espécie de enigma que Cellbit tinha deixado, ele tenta decifrar aquilo. Mas não foi o Cellbit que escreveu isso, foi alguém que deu pro Cellbit, ele pegou, aí saiu correndo, conseguiu entregar e depois foi banido, né? Entendendo muito o que poderia ser esse livro. Durante esse meio tempo, ele observa que... foi o Cellbit que escreveu. Foi ele. Tá. O Foolish estava andando uma velocidade muito alta no servidor. O que aconteceu foi que simplesmente o Foolish encontrou o Bad Boy Halo que estava conversando com o Cucurucho e o Foolish roubou a nuvem do Cucurucho. Meu Deus do céu, cara, eu amo esse personagem nessa série. E ele simplesmente saiu voando por aí com a nuvem do Cucurucho. Alguns instantes depois, Bad Boy, Forever e Foolish se encontram juntos. E eles tentam entender toda aquela situação, compreender o que tinha acontecido com o Cellbit e o Richarlison conversa com eles também. Mas foi com uma coisa que o Bad Boy Halo falou que fez com que o Forever tivesse uma epifania. E o Forever acaba descobrindo que a coroa de espinhos estava fazendo referência ao próprio Cristo Redentor da favela. Rapidamente, todo mundo ali que estava na favela, que era o Bad Boy Halo, o Foolish e o Forever, sobem até o topo do Cristo. Ao chegar no topo, o Forever acha um baú do Security Craft. E colocando a senha 3004, eles iriam descobrir o que tinha nesse baú misterioso. Dentro desse baú tinha uma série de cartas destinadas a várias pessoas da ilha, em que o Cellbit tinha afetado de alguma forma. Entre elas, uma carta para o próprio Forever, onde ele explica toda aquela situação, que se ele tá lendo aquela carta, provavelmente o plano dele deu errado. Cellbit se desculpa por tudo e explica pro Forever que tudo aquilo era na verdade um plano para conseguir mais informações, coisa que a Ordem e o Forever já suspeitavam. Naquele momento, o Forever tava com uma mistura de sentimentos, uma mistura de raiva, tristeza e preocupação também. Esse seria de fato o início de uma nova era da Ordem, que passou seu objetivo agora em resgatar o Cellbit e o Phelps o mais rápido possível, e principalmente manter seus olhos abertos. A resposta da Ordem seria a altura. Com o Forever no comando, ele cria novas estratégias. Toda aquela angústia que ele estava sentindo agora parecia ter acabado. Ele estava preocupado para ir mais forte do que nunca. E junto com alguns membros da Ordem, eles planejam alguns planos de resgate e um ataque que seria dirigido à Federação. Agora, a Horda Teoritas contava com a ajuda de mais pessoas, incluindo a Baguera e outros franceses. Em uma das reuniões que eles faziam da Horda Teoritas para poder planejar tudo isso, o Peck diz algo que inspira bastante o Forever. Vendo toda aquela situação onde ele estava meio preocupado e nervoso, ele relembra o Forever da posição que eles estavam. Ele diz a seguinte frase: Forever, a gente só precisa ganhar uma única vez. Por mais que isso pareça uma frase simples, isso encorajou bastante o Forever, já que a posição onde eles estavam permitia que eles cometessem erros
e permitia que eles tentassem várias e várias vezes. O primeiro plano era uma resposta imediata, mostrando que o que eles fizeram com o Cellbit teria consequências. E o segundo plano seria uma tentativa de entrar na base da Federação, onde teoricamente o Cellbit estaria, onde ele foi capturado. E se ele estivesse lá, eles poderiam encontrar o Phelps também. Inicialmente, isso aconteceria na quarta-feira, mas no Twitter do Cellbit e Phelps foram postadas imagens estranhas, fazendo referências ao dia de quinta-feira, e por isso o ataque foi adiado. Mas isso foi até bom porque a Federação ganhou um dia a mais, onde eles poderiam pensar mais nos planos que eles tinham. Então eles decidem fazer esse primeiro plano, que seria uma resposta mais direta à Ordem, e o Forever, junto com outros jogadores, explodem uma espécie de base que a Federação estava construindo ali perto do muro. Nesse meio tempo, o Quacked abre uma live, onde ele quebra todas as regras do servidor, e o motivo para ele ter feito isso ainda é um mistério, mas foi no mínimo engraçado ver toda essa situação. No dia do ataque, todo mundo entrou em live normalmente, só que Phelps e Cellbit também, o que deixou muita gente eufórica, até porque fazia muitos dias que eles não abriam live. Cellbit já estava sumido há alguns dias e Phelps há mais de um mês. O plano da Ordem estava pronto para entrar em prática. Basicamente, os antigos e novos membros da Ordem juntos, Maximus, Bad Boy Halo, Foolish, Bagheera, Fit, todos juntos para poder tentar resgatar Cellbit e Phelps. Chegando no local onde teoricamente o Cellbit sumiu, eles se deparam com vários empecilhos. Um desses é uma porta reforçada que foi trancada minutos antes desse ataque todo começar. Enquanto a Ordem tentava entrar nesse local da Federação, o Cellbit e Phelps logam no servidor, em uma sala completamente estranha da Federação. Nesse local, Cellbit e Phelps estavam separados entre duas paredes, e eles teriam que resolver uma espécie de enigma, usando estratégias do próprio jogo para poder tentar sair dali. Nesse meio tempo, enquanto o Cellbit e Phelps tentavam entender o que estava acontecendo e que sala é essa que eles apareceram, todas as formas, itens específicos, bugs eram barrados pelos ADMs. Foi nesse momento em que a Bagheera disse pro Forever que talvez aquele não era necessariamente o local onde eles deveriam ir. Olhando no mapa, eles não estavam por ali, o que significa que eles estavam em outro local ainda no mapa, afinal eles estavam logados no servidor. Vários jogadores se espalham pelo mapa para tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro dos dois. E o Forever tenta até se comunicar pelo chat com o Cellbit. Porém, o Cellbit pode até receber mensagem, mas ele não pode enviar. Ele só poderia fazer isso quando tivesse acesso a um esse é a Federação, então, né? Melhor o enigma. Pera, eles conseguem ver de baixo, é isso? E o Forever tenta até se comunicar pelo chat com o Cellbit. Porém, o Cellbit pode até receber mensagem, mas ele não pode enviar. Ele só poderia fazer isso quando não é. Ah, isso é o lobby. Se ele tivesse acesso a um computador. Observando melhor o enigma da sala, Cellbit e Phelps teriam que trabalhar juntos para poder tentar sair dali. Eles entendem que seus objetivos de começo deveria ser encontrar uma série de itens para assim conseguir construir um Code Breaker, um item do Security Craft que permite que qualquer jogador consiga abrir qualquer porta ou baú desse mod. Ele existe para que o mod do Security Craft não seja completamente inviolável, caso você esqueça sua senha do seu baú, e não seja um mod tão OP. Rapidamente os dois conseguem trabalhar juntos e juntar todos os itens necessários para criar esse item. E depois de mais ou menos uma hora, os dois jogadores conseguem fazer o item, o Code Breaker, e sair dessa sala maluca. Depois de saírem dessa sala, eles encontram um outro local que também era protegido, super estranho e nada parecido com as salas normais da Federação. Mas não demorou muito para que eles conseguissem mandar um sinal de socorro para a Ordem, já que aqui eles teriam acesso ao computador, mandando a coordenada da sua posição. Os jogadores da Ordem, que em sua maioria estavam lá na sala da Sofia em busca de alguma forma de conseguir mais informações de geolocalização, recebem esse tal sinal de socorro, e todos vão rapidamente para essas coordenadas. Nesse meio tempo, o Phelps e o Cellbit conversam. Phelps diz não lembrar de nada e na cabeça dele tinham se passado só algumas horas, quando na verdade foram semanas. Além dos dois não conseguirem lembrar de nada. Não demorou muito para que a Ordem chegasse nas coordenadas enviadas. E chegando por lá, eles percebem que eles estavam em uma espécie de cabine com blocos indestrutíveis. Mas a Ordem passou as últimas horas estudando como entrar em lugares protegidos. Então, não foi nada difícil tirar eles de lá. Foi o finalmente reencontro entre Cellbit e Forever depois de muitas intrigas que aconteceram. Forever que tava com um sentimento meio de raiva, mas também felicidade por ter o seu amigo de volta. Do lado de fora, eles usam teleportadores para levar eles diretamente pra favela. E oficialmente, Cellbit e Phelps estavam resgatados. Bom, tudo isso e toda essa trama é um pouco mais complexa, mas eu acredito que não tem necessidade de eu falar aqui pra vocês todos os detalhes, em dizer, por exemplo, que como eles conseguiram cada um dos itens para fazer o Code Breaker e abrir a porta, etc, eu acho que não tem necessidade. Mas se você quiser ver mais especificadamente, eu fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, sobre esse evento do resgate do Cellbit, então se você quiser ver mais detalhadamente, passa lá nesse vídeo. Agora seria um momento mais feliz e tranquilo desse arco, e eles reencontram o Richarlison em um momento muito fofo. Em meio a toda aquela comemoração pela operação bem sucedida, o Forever
puxa o Selbit de canto e pergunta o que tinha acontecido. O Selbit responde dizendo tudo que eu falei aqui pra vocês, que ele tava preso em um local da federação e que eles tinham que fazer um enigma, mas o Forever já interrompe e pergunta se ele tinha visto o Quact, que há alguns dias tinha sumido com o Cucurucho, e o Forever achava que ele tinha sido capturado também. Mas Selbit não sabia de nada, e no final das contas o Quact nem foi sequestrado. Eles continuam conversando e o Forever parece um pouco bravo com Selbit, mas ao mesmo tempo ele consegue entender todo o seu plano de tentar se infiltrar na federação. E até parece um pouco surpreso de como que a federação foi tão leviana em deixar o Selbit fazer parte. Selbit e Forever voltam para perto do pessoal, e todos vão para a sala de reunião da ordem. O Selbit dá um discurso, além de explicar todo o seu plano e pedir desculpa para todo mundo. Selbit e Phelps também agradecem por não terem esquecido deles. Depois disso, eles combinam uma festa que ia acontecer, para comemorar toda essa operação bem sucedida, que ia acontecer na cobertura do Projeto Ninho. Esse foi um momento de muito toda essa operação bem sucedida, que ia acontecer na cobertura do Projeto. Que isso, cara? As fotos, esse foi um momento de muita tranquilidade, como eu já disse pra vocês. Era bonito ver todos os jogadores finalmente juntos, pessoas falantes de vários idiomas interagindo e conversando, aproveitando o momento. Aproveitando aquele momento, Royer e Selbit simplesmente decidem se casar. Eles basicamente dizem que depois de tudo que aconteceu, eles não deviam perder mais tempo. Casamento que aconteceria pelas próximas semanas. E resto, o evento continua normalmente, se não fosse pelo Forever colocando o maior hit de todos os tempos, a música do Pac Mike Wow Wow. No final daquele dia, o Forever volta a conversar com Phelps e Selbit, e Forever parecia... O que é Guapoduo? Guapoduo? Esse é o nome do chip do Selbit e o Royer? Por que é Guapoduo? Com os dois. Porque o Selbit estava com uma parte do seu cabelo branco, enquanto o Phelps tinha um ferimento no seu braço esquerdo. Nenhum deles sabia o que tinha acontecido para eles estarem assim, e o Forever expressa suas preocupações com isso, preocupações que continuam pelos próximos dias. Esse seria o fim de um arco no KSMP, um momento de paz em que os jogadores teriam, marcando a consolidação da ordem e a união de todos na ilha. Tal tranquilidade também assustava. Ninguém da federação apareceu durante a operação da ordem, nem ao menos apareceram para o Selbit ou ao Phelps, o que era algo muito estranho. Porém, depois de mais ou menos 2 semanas, Selbit e Royer se casam, em um casamento que rendeu muitos momentos engraçados. Mas toda essa paz do servidor duraria pouco, até um grande anúncio que ia ser feito, o início de um novo arco nessa história. A política. Mas isso aqui só tem 2 minutinhos só. É porque eu acho que é muito recente, né, esse pá. Em meio a dias suspeitos de paz, muita coisa muda no mapa, novas construções são feitas e projetos são iniciados. Eventos acontecem como a festa junina e o casamento, como eu já disse pra vocês. Projetos são iniciados. Marmita? Eventos acontecem como a festa junina e o casamento, como eu já disse pra vocês. No Twitter do QSMP, eles anunciam que ia acontecer um grande anúncio. Imediatamente, as pessoas acreditaram que seria, sei lá, novos jogadores que iam entrar na série, talvez italianos ou japoneses, mas não. O anúncio seria, na verdade, de uma coisa bem mais específica. Bom, nessa live que o Quact abre pra fazer esse anúncio, ele explica como iria funcionar o novo sistema eleitoral da Ilha Quesadilha. Mas antes desse anúncio, a gente tem um vídeo onde várias informações são mostradas pra gente. Eles passaram um vídeo extremamente bizarro explicando algumas coisas. Uma dessas coisas era que durante esse período eleitoral, que a gente ainda não sabe o que significaria, não haveria ataque de códigos. O mais impressionante disso é que o computador do Luso também não tá mais no mesmo local, o que aumenta ainda mais as possibilidades das relações entre o Luso e os códigos. Esse é um vídeo bastante pode crer, o Luso não voltou até agora, né? Curioso, com aparência antiga, porém com os mesmos personagens que a gente já conhece, inclusive o Pato, que agora se autodenomina como gerente, e até fazia um tempo que ele não aparecia. Esse novo sistema eleitoral iria permitir com que os jogadores escolhessem uma espécie de presidente para a Ilha Quesadilha. Todos os jogadores iam receber fisicamente em suas casas, em várias partes do mundo, um documento que contém regras, poderes e deveres, além de até instruções que os jogadores deveriam usar para se candidatar. Esse documento também falava sobre os poderes do presidente, que entre muitas coisas era o poder de adicionar ou remover um mod, adicionar um novo jogador à série ou até criar novas regras. Nesse documento também tinham informações sobre o sistema eleitoral. Cada jogador teria 2 vidas, e se eles morressem e perdessem essas 2 vidas durante o período de campanha, eles estariam fora das eleições. Esse sistema eleitoral também vai acontecer com debates, sendo 50% dos votos computados para os moradores da ilha, 35% para a comunidade, ou seja, eu e você que vamos poder votar também nesse presidente, e mais 15% de jogabilidade. Eu li todo esse documento extenso em um vídeo aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui o card agora para você. Mas caso você queira ler pessoalmente, você pode acessar o site qsmp.global. Lá tem uma cópia desse documento disponível para todas as línguas falantes da série, inclusive português. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no meio desse arco de presidência, e em algum momento do final do próximo mês a gente deve ter um anúncio do novo presidente da Ilha Quesadilha.
Ah, ninguém ganhou ainda, O entendi. QSMP não tem um objetivo definido. Ele é uma série de Minecraft onde você pode ser livre pra criar suas O motivo não era fugir da ilha, pô? próprias construções, jogar no Minecraft Survival mesmo, mostrar sua cultura, criar amizades e envolver ainda mais essas comunidades internacionais de Minecraft, além de criar uma história incrível nesse processo. Eu entendo que muitas pessoas devem ficar com medo de se envolver com algo que seria, entre aspas, historinha Faltou de é o Quackery. É, não colocou não, hein? Minecraft, já que existe muito conteúdo de má qualidade envolvendo isso, historinha de Minecraft no YouTube. Mas guarda um pouco desse seu preconceito, farpou. porque mesmo sendo uma história criada dentro do Minecraft, ela pode sim ser complexa e profunda. Eu até acho que provei isso pra você. Eu fiz esse vídeo aqui, mas eu acredito que mesmo com que esse é o tanto insane de do- tempo de duração, ainda faltam coisas pra dizer por aqui. Aliás, se você acha que alguma coisa tá faltando, escreve aqui no comentário. De qualquer forma, é lindo ver como pessoas de países diferentes juntos criam histórias. Tomara que o QSMP seja a primeira de muitas séries que conectam pessoas pela frente. E bom, galera, essa foi a primeira parte do resumo do QSMP. Você pode me ajudar dando um like nesse vídeo ou se inscrevendo no canal, assim você até não vai perder a segunda parte em que eu vou postar desse vídeo. Esse canal não me rende muito dinheiro, eu faço isso porque eu gosto e porque eu sempre quis desse tipo de conteúdo. A comunidade de muito Minecraft, foda, e eu ô, nunca Peter. vi outro canal fazer algo assim, então por que não eu mesmo fazer, né? Então, caso você queira me ajudar, você pode se tornar membro aqui do canal. Existe uma série de benefícios que você pode dar uma olhada por lá. Eu seria muito grato a todos vocês. de verdade. Perfeitinho, Aliás, completinho. obrigado Quer dizer, por acho que ter não sei porque isso é completinho, porque eu vi só pro seu vídeo, tá, Laura? assistido esse vídeo Mas até super aqui. da hora. Um beijo na sua testa e até o próximo vídeo. Valeu! Mal bem feito, mano. Que isso, mal da hora.